Boa noite, senhoras e senhores. São 9h10? 9h10. Estamos começando então com 10 minutinhos de atraso. Nossa revisão de Direito Eletrônico. O pessoal do 10º semestre, como prometido hoje à noite, é revisão de Direito Eletrônico. Revisão de Direito Ambiental, 2 em 1 de novo. Ontem a gente fez Penal 3 e Penal 4, fomos acabar meia-noite e 30. É a vida, mas vamos lá. Bem, a gente vai começar com Direito Eletrônico porque Direito Eletrônico é mais rápido. O conteúdo é menos, é um conteúdo particularmente que eu considero mais fácil, então assim, não tem grandes segredos. Lembrando que há material disponível na página para vocês, fora todo o conteúdo que a gente passou no caderno para vocês, então vocês estão aí muito bem servidos. Antes também, lembrando, a gente está com o nosso canal no YouTube, a intenção era fazer a revisão online também no YouTube. Tava tudo pronto para fazer revisão no YouTube, aí eu tava com a webcam pronta, tava com o computador ligado aqui tudo, mas o YouTube resolveu simplesmente vedar transmissões ao vivo para quem não tem 1000 inscritos, então a gente não pode mais fazer a live no YouTube, pelo menos não enquanto a gente não chegar nos 1000 inscritos. A gente está com quase 400 inscritos, faltam só 600 para a gente poder voltar a fazer live, então pede aí para os amigos assinarem o canal, sei lá, a gente consegue voltar a fazer transmissão lá. Mas até lá a gente vai usando o Facebook, não tem problema. Qualquer coisa eu dou um jeito de tirar aqui o vídeo do Facebook e jogo lá no YouTube para vocês. Bem, Direito Eletrônico, pessoal. Eu separei para vocês 4 conteúdos fundamentais. Eu falei sobre a parte introdutória, né? Princípios e fontes, conceitos, etc. A sociedade digital. Aí a gente conversou sobre comércio eletrônico e contratos eletrônicos. Basicamente a gente vai trabalhar com esses pontos aí. Vamos começar primeiro com a parte da sociedade digital, tá? Que eu acho que é a parte mais introdutória, aquilo que a gente fala que é como a gente consegue entender como é que a gente chegou nessa etapa em que a gente se encontra hoje com a internet. Sociedade digital, eu não vou falar aquela parte histórica, tá? Nascimento da internet, etc., ARPANET, Tim Berners-Lee, chegada comercial, etc. Mas eu creio que o ponto principal que a gente tem que lembrar com relação à sociedade digital é realmente os conceitos de Web 1.0, 2.0 e 3.0, tá? Porque foi aqui que a gente começou a observar a evolução. Eu vou torar o ar-condicionado porque tá ficando quente. Tá swingado aí, meu amigo. Isso, agora. Agora sim. Podemos ter uma boa aula. Quando a gente fala de Web 1.0, 2.0, 3.0, aí a gente está falando realmente de como a forma como a gente utiliza a internet e como a internet está presente nas nossas vidas mudou nos últimos anos. Então são 3 momentos distintos. Web 1.0 é a web original, aquela web mais estática, com menos interação. Os sites eram bem mais simples, mais leves para serem comportados aí por conexões discadas. A principal ferramenta de uso era o e-mail, a principal ferramenta de comunicação era o correio eletrônico. E os buscadores não trabalhavam com indexação automática. Eles trabalhavam com indexação manual. Então era o KD, o AltaVista, o Achei. Como é que eles funcionavam? Eu tinha que entrar no buscador, eu precisava cadastrar minha página nesse buscador para que ela pudesse apresentar os resultados. Então era um meio de comunicação mesmo tradicional. A primeira web, a Web 1.0, era um meio de comunicação como qualquer outro. Não tinha grandes diferenças, já que não havia interação, não havia aí produção de conteúdo praticamente, só havia consumo de conteúdo. Páginas pessoais eram raras, eram poucas, não havia muitas. E isso foi mudando quando a gente foi evoluindo o meio de comunicação, o meio de conexão, aliás, minto, né? Isso foi mudando quando foi evoluindo o meio de conexão. Muitas das razões por que a Web 1.0 ela era mais limitada se deve ao fato de que a conexão era ruim. A conexão de escada era ruim, ela era cara, ela era lenta e ela era instável. Então não dava para você pensar muito em interatividade com a internet de escada. O máximo de interatividade que você tinha era o Mirk. Era o Mirk, que era para bate-papo. E mesmo assim era um programa bem basicão mesmo.
É como se você estivesse conversando no bloco de notas do Windows. Quem usou sabe do que eu estou falando. Só que a internet foi evoluindo, os meios de comunicação foram melhorando, chegou a internet ADSL, mais tarde a internet via cabo, com velocidades maiores, conexão constante, mais estável, já não tinha os custos da internet discada que gastava por pulso. A gente foi fazendo a transição para a Web 2.0, que é a web social ou web participativa. Na 2.0 a gente começou a ver a proliferação das páginas pessoais, principalmente os blogs e fotologs. Aumentou o número de mensageiros instantâneos. A gente viu também a ascensão das chamadas redes sociais. E a gente viu que o usuário deixou de ser um mero consumidor de conteúdo e passou a ser um produtor de conteúdo. As pessoas começaram a produzir mais conteúdo, começaram a ter suas próprias páginas. E isso trouxe, obviamente, questões a serem tratadas pelo direito, que começou a ver que mais pessoas passaram a ter voz na internet, o que aumentou a quantidade de conflitos potenciais que podiam ser causados no espaço virtual. Então foi nessa época da Web 2.0, ali na transição entre o século XX para o XXI, entre os anos de 99 e 2001, que a gente viu, por exemplo, a proliferação de sites de pedofilia, de download ilegal, sites de MP3. A gente começou a ver sites com mensagens de ódio, com mensagens supremacistas, etc. Porque a internet passou a aceitar qualquer coisa. Não havia filtros ainda que fossem eficazes para barrar esse tipo de conteúdo. Não havia filtros que fossem eficazes para barrar esse tipo de gente colocando informações na internet. E isso fez com que os primeiros protocolos de segurança, as primeiras regras com relação ao uso da internet começassem a ser discutidas. A exemplo do PL 076/2000, que foi ali a primeira tentativa de se regularizar a internet, regulamentar a internet no Brasil. Só que a gente comentou, foi um projeto de lei tão ruim, tão mal feito, que ele acabou engavetado. Ele falava em criminalizar torrent, ele falava em criminalizar download, ele falava em exigir o CPF do usuário para poder acessar a internet. Ninguém queria isso. As pessoas estavam trabalhando com a ideia ainda de uma internet livre. E aí quando a gente começou a olhar mesmo as peculiaridades ali da internet 2.0, a gente começou a entender como é que a internet 2.0 funcionava, começou a definir as primeiras regras de responsabilidade, veio uma revolução de comunicações no ano de 2007. O que aconteceu em 2007? A gente costuma dizer que isso foi uma situação que modificou e muito, né, a internet no mundo. E o pessoal fala, nossa, mas que exagero. Mas não é exagero não, porque realmente alterou. Foi o lançamento do iPhone. Como que o lançamento do iPhone influenciou no direito eletrônico? Você pode me perguntar. E eu falo para vocês, o iPhone ele modificou toda a natureza dos chamados smartphones. Os smartphones até então eles eram pensados em serem computadores de bolso no sentido de trabalho de escritório, sabe? Você tinha os Palm Tops, você tinha aqueles telefones dos Blackberries com os tecladinhos físicos, etc. E planilhas e textos que você podia trabalhar. Mas ninguém usava o celular para acessar a internet. Era ruim, as telas não eram grandes, era pouco prático. Porque a internet, como foi concebida pelo Tim Berners-Lee, tinha uma interface gráfica de aponte e clique. E você não conseguia fazer isso no celular. Quando veio o iPhone com uma tela grande, sensível a toque, capaz de navegar na internet, normalmente como qualquer outro computador, todo o mercado de smartphones teve que se reinventar. Foi aí que começaram a surgir os telefones de tela grande e sensível a toque, como o iPhone. E isso mudou a forma como as pessoas começaram a usar a internet também. Porque as pessoas pararam aos poucos de usar a internet nos computadores das suas casas e passaram a usar a internet on the go, ou seja, onde elas iam. Passaram a usar a internet em qualquer lugar. Então antes, quando se usava a internet nos computadores, você tinha como mensurar o tempo médio de conexão de alguém. Você tinha como dizer, o brasileiro médio fica 3 horas conectado por dia, fica 4 horas conectado por dia. Com a revolução das comunicações liderada pelo smartphone, e o primeiro que fez isso foi o iPhone, não tem como dizer que não foi, porque existiam outros com telefones de tela, tinham, de tela resistiva, de capacitiva, mas nenhum fez como o iPhone fez na época.
O que aconteceu? As pessoas começaram a usar o tempo inteiro. As pessoas dormem vendo a internet, dormem vendo notificação e acordam vendo notificação. O tempo de acesso à internet se tornou indissociável. E a presença da internet no dia a dia das pessoas se tornou praticamente parte da nossa rotina. A gente hoje trabalha na internet, paga conta na internet, faz encomenda na internet, faz tudo pela internet. E aí quando a gente achou que a gente já estava conseguindo entender essa nova etapa, pensando no marco civil, pensando em lei de crimes eletrônicos, pensando em leis de proteção de dados, etc. Quando a gente conseguiu enxergar essa internet social, essa internet participativa, e as formas como as relações se davam nesse ambiente digital, veio o terceiro momento. E o terceiro momento é marcado pela web semântica, ou a internet inteligente, a Smart Web. Agora eu estou falando da Web 3.0. Uma internet fortemente marcada pela presença de algoritmos, inteligência artificial, internet das coisas, Big Data, automação. Desculpa aí. Um dos reflexos básicos dessa Web 3.0, pessoal, é a forte presença da internet das coisas, a internet presente no nosso dia a dia. Já não está mais só no celular, já não está mais só no computador. Está na nossa casa, está no nosso carro, está no nosso trabalho, está no nosso dia a dia de fato. E aí o que a gente nota, o que a gente percebe, é que novos objetos jurídicos surgem, demandando novas manifestações do poder legislativo para a proteção desses novos bens jurídicos. Entre eles, os dados. A gente a vida inteira jogou nossas informações na internet sem saber onde essas informações estão, o que estão fazendo com elas, ou o controle que a gente vai ter ou não sobre isso. E hoje a gente nota que os nossos dados, eles são importantíssimos e estão sem proteção. A gente teve que repensar a própria ideia da responsabilidade pela vontade indireta decorrente pela programação de um software. E aquela mudança de paradigma da conexão em plataformas móveis ganhou ainda mais força nessa terceira fase. Nós temos algumas pesquisas do Comitê Gestor de Internet do Brasil, o CGIBR, que demonstram que hoje cerca de 80% dos brasileiros já têm acesso à internet de alguma forma, sendo que desses 80% que acessam a internet, mais da metade acessa apenas pelo celular. Ou seja, muitos jovens principalmente, muitos adolescentes principalmente, eles não têm um notebook em casa, eles não têm um computador em casa, mas eles acessam a internet pelo celular, que é um item que eles têm. Então a gente verifica que estando mais tempo conectados, estando mais tempo interagindo, estando mais tempo produzindo conteúdo, essas pessoas também estão dando abertura para mais e mais questões jurídicas que poderão ser tratadas ou não dentro da internet. E a ideia de sociedade digital traz uma série de novos valores que precisam ser encarados pelo direito. Como essa questão, por exemplo, da internet das coisas. Como é que fica a responsabilidade jurídica das empresas por uma determinada programação? Carros autônomos, por exemplo. Se um carro autônomo, que é um carro que se dirige sozinho, atropelar alguém, quem vai responder? Ou a gente fala, por exemplo, de políticas de dados. Questões polêmicas envolvendo aí artigo 13 na União Europeia, GDPR, a LGPD, nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que só entra em vigor em agosto do ano que vem, com toda a polêmica em torno da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, onde esses dados estão, como esses dados devem ser tratados, como esses dados devem ser protegidos. Isso são novas questões jurídicas. Crimes praticados pela internet. Como é que funciona agora essa extorsão criptoviral? Como é que é essa questão do vazamento de imagens íntimas, a violação de intimidade na internet? A gente precisa repensar o próprio princípio da privacidade e da intimidade. Eles recebem uma conotação totalmente diferente no âmbito virtual. Então toda essa parte introdutória tem a ver com o conceito e com a ideia da sociedade digital.
É ela que nos faz entender como é que a gente chegou no status atual das coisas que nós estamos. Por que que a internet ela não é mais só um simples meio de comunicação? E por que que ela se tornou algo tão indissociável das nossas vidas? Porque, como eu falei, ele está ali para tudo, né, gente? Para quem é do direito, vai, pelo menos a gente, nós operadores de direito, a gente vai trabalhar pela internet. O processo agora é eletrônico. Você quer comprar uma passagem de avião, você compra pela internet. Você quer fazer aí você quer checar seu extrato bancário, fazer uma transferência, etc, você faz pela internet. Você quer fazer sua matrícula num curso, é pela internet. Você quer checar suas mensagens, é pela internet. Se usa hoje muito mais o WhatsApp do que o e-mail para resolver problemas em empresas, para vocês terem noção. Por conta da velocidade da comunicação. E mesmo o WhatsApp, que é um programa simples, o WhatsApp que é um programa básico, que a gente usa para conversar com os amigos onde a gente está, o WhatsApp está sendo objeto aí de vários questionamentos judiciais. Como é que fica a quebra do sigilo do WhatsApp de uma eventual investigação? Como é que fica a responsabilidade do WhatsApp caso um crime esteja sendo cometido usando sua base de dados como repositório aí para essas informações ilegais? Posso usar o WhatsApp como meio de comunicação processual dentro do PJE? Então, a ideia de sociedade digital é isso, pessoal. A ideia de sociedade digital permite trazer esses elementos que, inseridos dentro do universo do direito, mudam o paradigma das coisas para que a gente possa rever questões que muitas vezes já são previstas na norma, já existem na lei, mas que a gente precisa aprender a ver com uma nova ótica. Uma ótica do direito eletrônico. Beleza. Aí no segundo ponto a gente falava sobre o conceito do direito eletrônico e suas fontes, né? Bem, o direito eletrônico a gente já falou, básico que vocês têm que saber, ele é uma disciplina de caráter autônomo e atípico. Por que autônomo e atípico? Ele é autônomo porque possui o seu próprio conjunto de princípios, o seu conjunto de princípios está definido no próprio Marco Civil da Internet, princípios como da neutralidade de rede, da privacidade, da liberdade de expressão, etc. E ele é atípico porque ele possui características tanto de direito público quanto de direito privado. Ele não se enquadra em nenhum desses dois campos em sua totalidade. Ele tem caracteres de direito público, por exemplo, quando a gente trata de crimes eletrônicos, mas ele também tem caracteres de direito privado quando a gente discute questões como comércio eletrônico e os contratos eletrônicos. Aí são questões particulares, não tem jeito. Com relação às fontes, são as mesmas fontes clássicas que a gente já conhece. Fonte primária é a lei. As que a gente pode citar principalmente são o Marco Civil da Internet e agora, quando entrar em vigor, a Lei Geral de Proteção de Dados, que também vai definir várias questões pertinentes ao direito eletrônico no Brasil. E nós temos fontes secundárias, como a doutrina, a jurisprudência, os costumes, etc. Sendo que a gente sempre abre um parênteses para dizer o seguinte, que a doutrina e a jurisprudência, pessoal, elas desempenham um papel importantíssimo no direito eletrônico, porque o direito eletrônico ele não consegue acompanhar as evoluções tecnológicas com a mesma velocidade. Se você tiver alguma dúvida, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Lei Carolina Dickmann, 12.737. Ela levou basicamente 13 anos para ser aprovada. O Marco Civil da Internet, da apresentação do projeto até a sua sanção, foram quase 6 anos. A Lei de Proteção de Dados foram em uns 3 anos, mais ou menos. 4 anos, talvez. 4? Não. Foram 3 anos, porque se falava já na LGPD desde a época do Marco Civil. E o Marco Civil... 4 anos, porque o Marco Civil de 2014 e a LGPD de 2018. 4 anos para a Lei de Proteção de Dados. Então a gente verifica que o processo legislativo ele é lento. O processo legislativo ele é muito lento. A gente leva anos para aprovar uma lei. A gente leva anos para regulamentar alguma coisa por meio de lei. Enquanto isso, toda semana sai coisa nova no campo da tecnologia. Toda semana sai uma coisa nova. A gente nem pensou em regular o blockchain no Brasil ainda. A gente nem pensou em regular o blockchain no Brasil ainda. E quando eu digo regular blockchain, não estou falando de regular Bitcoin, não é isso, tá? Estou falando de regular a tecnologia por trás do Bitcoin, que é uma tecnologia de segurança, tá? E o que acontece? A gente nem pensou em regular a questão do blockchain ainda, e o pessoal já está falando em computação quântica.
pessoal está falando que em 2 anos, em 1 ano, a computação quântica já vai ser capaz de superar o blockchain. Quer dizer, quando a gente pensar em fazer alguma coisa com relação ao blockchain, o blockchain já era. Por isso que dentro das fontes do direito eletrônico, a doutrina e a jurisprudência, elas representam um papel importante, porque elas preenchem as brechas da lei. Quando a gente começou a discutir, por exemplo, a responsabilidade jurídica em redes sociais, caso Rubinho Barrichello, lá no Orkut, que ele processou o Google por uma conta falsa, você não tinha um entendimento de quem seria o responsável. O Tribunal de Justiça de São Paulo falava que o responsável era o usuário, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul falava que o responsável era a rede social. Precisou vir o Tribunal de Justiça de Minas Gerais chegar e falar, não, gente, responsável é o usuário, podendo haver responsabilidade solidária da rede social se a rede social ajudar a divulgar a ofensa. E aí esse entendimento do TJ de Minas Gerais foi corroborado pelo STJ em 2010, 2011 mais ou menos. O Superior Tribunal de Justiça corroborou essa ideia da responsabilidade solidária. E essa ideia da responsabilidade solidária que a gente usou como base na jurisprudência por anos foi levada para dentro do Marco Civil da Internet no artigo 19. Ou seja, a jurisprudência e a doutrina, elas ajudam a preencher as lacunas. Elas ajudam a trazer entendimentos para poder cobrir casos que a lei não cobre. Por anos a gente não tinha uma previsão legal que tratava, por exemplo, da divulgação de fotos íntimas na internet, a chamada pornografia de vingança. Coube à jurisprudência chegar e dizer, olha, vamos tratar isso aqui, olha, como ele se enquadra, como tem aqui base para a gente fazer isso, não é uma analogia, a gente está fazendo enquadramento na lei, vamos tratar como difamação. E por anos a gente tratou a conduta de divulgação de fotos íntimas como difamação. Porque não tinha um tipo penal para isso. Precisou a jurisprudência vir e falar, não, isso se enquadra como difamação. Até que fosse aprovada a Lei 13.702, que chegou e disse assim, não, agora tem um crime para isso, artigo 218C do Código Penal, com pena de 1 a 5 anos e ponto final. Então as fontes do direito eletrônico elas desempenham um papel muito importante por conta disso. A velocidade de evolução tecnológica é muito grande e não dá para o processo legislativo acompanhar essa velocidade. A gente fica um pouco dependente da doutrina e da jurisprudência para preencher as lacunas nesse sentido. E vai ser assim o resto da vida, pessoal, porque isso é uma corrida de gato e rato. A não ser que a gente crie um processo legislativo que permita a apresentação de um projeto, a sua discussão e aprovação em 1 semana, a gente sempre vai estar perdendo. Todo ano a gente tem feiras de eletrônicos no mundo inteiro e todo ano essas feiras de eletrônicos apresentam dezenas de novas tecnologias. A gente já está aí há anos na onda dos wearables, que são aí os itens de tecnologia vestíveis, como relógios. Agora esse ano a Huawei apresentou um óculos. O Google já tinha apresentado um óculos há muito mais tempo, mas a Huawei apresentou um óculos que dá para você usar e nem perceber que é um óculos inteligente. É um óculos igual que eu estou usando agora. Imagina você ter que repensar toda a política de segurança, por exemplo, de um concurso para evitar o crime de fraude de certame de interesse público, aquele crime do 311A do Código Penal, porque o cara está usando um óculos inteligente que permite que ele ouça áudio por vibração direto na caixa craniana, que é a tecnologia que eles usam. Ou seja, eu estou ouvindo coisas que quem passa do meu lado não está ouvindo. Vocês já pensaram? Quer dizer, se hoje a gente proíbe o uso de celular em concurso, amanhã a gente vai ter que começar a proibir o uso de celular, relógio e óculos no concurso. E aí um cara como eu, que sou um cegueta desgraçado, como é que eu vou enxergar alguma coisa? Se eu tiver um óculos, se meu óculos é burro, meu óculos não é inteligente. Não, mas é proibido o óculos agora. Parece uma coisa estúpida isso que eu estou falando, mas é um problema real, que vai se tornar uma discussão real em pouco tempo, por conta da natureza dos elementos que constituem a própria norma do direito eletrônico. Então,
Com relação ao conceito e às fontes do direito, a gente tem esses dois pontos que são os mais importantes, tá? O direito eletrônico, então, ele é uma disciplina de caráter autônomo e atípico. Autônomo porque ele tem o seu conjunto de normas, ele tem o seu conjunto de princípios, e ele é atípico porque ele não se enquadra nem como direito público nem como privado. Com relação às fontes, as mesmas fontes do direito tradicional, dando um especial destaque à jurisprudência e à doutrina, que preenchem uma série de lacunas, felizmente, que a lei não consegue preencher com uma velocidade adequada. Aí a gente entra em dois tópicos específicos, que é o comércio eletrônico e os contratos eletrônicos. Pessoal, lembrando que a prova de eletrônico ela não tem consulta, tá? Mas sempre vale a pena vocês pegarem e darem uma lida no decreto 7962. O decreto 7962 ele regula o comércio eletrônico no Brasil. Tem um resumo dele na minha página, podem pegar para estudar, tá? Vocês não precisam pegar o decreto em si. Pega o resumo da minha página, estuda o resumo da minha página, que ele é muito bom. Ele não foi feito por mim, ele foi feito por uma colega minha que é especialista na parte de direito empresarial. Tá? Ela fez inclusive o mestrado dela na Universidade de Washington, então ela trabalha com isso. Tá? Ela me mandou esse resumo há muito tempo, disponibilizou para vocês, então podem usar sem medo de errar. E aí, a gente tem que entender como é que funciona essa questão do comércio, tá? Do e-commerce, por assim dizer. Eu quero começar falando primeiro aí das classificações de comércio, tá, gente? A gente tem duas classificações básicas que eu passei para vocês, o B2C e o B2B, Business to Business e Business to Commerce. No caso, ou Business to Consumer, né, no caso, Commerce não, to Consumer. Business to Business e Business to Consumer. No caso de Business to Business, a gente não fala muito em direito eletrônico, no caso aqui. A gente fala mais de direito negocial mesmo, tá? Entra a parte de contratos, óbvio, mas não entra tanto a parte de direito do consumidor. O direito do consumidor ele entra com força mesmo no B2C, que é o Business to Consumer, que é o que a gente trabalha mesmo no nosso dia a dia quando a gente faz uma compra na Amazon, no Submarino, na Americana, no Ponto Frio e por aí vai. O lance é que por muito tempo o e-commerce no Brasil ele não recebeu a atenção que deveria, tá, gente? Mas com o tempo, tá, ele foi crescendo e foi crescendo muito, não foi crescendo pouco não. Ele movimenta hoje aí alguns bilhões de reais, o que justifica aí a atenção especial do legislador em definir essa proteção específica da 7962. Claro que demorou para o comércio eletrônico se popularizar, e isso se devia muito à questão das fragilidades do comércio eletrônico. As fragilidades do comércio eletrônico é um ponto importante que a gente tem que discutir. Que fragilidades são essas? A primeira que vem na nossa cabeça logo de cara: vão me passar a perna. Eu vou sofrer um golpe, alguém vai me causar aí um prejuízo, vão me passar a perna, vou perder dinheiro. Isso no começo realmente era uma preocupação legítima, porque o comércio eletrônico era bem rudimentar. Você via lá um produto, você fazia os combinados por e-mail, o cara pegava teu endereço para mandar o produto, você tinha que depositar a grana para o cara só te mandava depois que depositava. Isso dava uma abertura violenta para você passar, para você tomar uma passada de perna, isso é fato. Só que com o tempo o comércio eletrônico ele foi evoluindo, foram sendo criados os meios de pagamento online, meios de pagamento seguro, foram sendo feitos investimentos em segurança no ambiente digital, tecnologias como a da criptografia para poder garantir a integridade dos dados, a questão aí das contas pessoais, utilizando-se aí critérios de certificação para garantir que é você quem está acessando. Então, aos poucos foram sendo feitas mudanças para evitar esses golpes que podiam acontecer no dia a dia. Quais que eram algumas das críticas mais comuns, tá, pessoal? Quais que eram algumas das críticas mais comuns? A inexistência do vendedor, a falta de entrega do produto, você comprar e não receber, emissão de nota fiscal falsa, tá? Fraude na entrega da coisa, que é uma forma de estelionato do artigo 171. Isso são alguns exemplos dos mais comuns dos que eram praticados. Existem algumas dicas de segurança para você evitar esse tipo de golpe na internet? Tem, você desconfia de preço muito atrativo, preço muito abaixo do valor de mercado, evitem aí as formas de pagamento como cenas de depósito, busque indicadores de origem dessa loja, veja se essa loja ela é recomendada ou não. E para isso, para você poder entender se um comércio de fato é seguro ou não,
tem aqueles 3 aspectos fundamentais que a gente debateu em sala de aula que você precisa observar sempre. Eu tenho que pensar na integridade dos dados, eu tenho que pensar na confidencialidade dos dados e eu tenho que pensar na disponibilidade dos dados. Notem que todos os aspectos de segurança do comércio eletrônico que eu estou falando para vocês aqui dizem respeito aos dados, às suas informações. E é interessante, porque isso a gente também já discutiu em sala de aula. O primeiro diploma legal brasileiro a falar de proteção de dados assim explicitamente foi o Decreto 7962. Depois veio o Marco Civil falando de proteção de dados. E aí depois veio a Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda nem entrou em vigor. Ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados vai entrar em vigor em agosto de 2020. E o Decreto 7962, que é de 2013, já falava de proteção de dados. Os critérios de definição de segurança do comércio eletrônico dizem respeito aos dados. Que dados? Dados sensíveis, dados de identificação, dados bancários. Todos esses precisam ser protegidos para garantir que você não seja vítima. Então, quando eu falo ali, por exemplo, integridade. Integridade é a impossibilidade de alteração das informações na rede. Vou pegar aqui para vocês. A perda de integridade se dá quando não existe a devida segurança, ou seja, ocorre a modificação de um tópico importante que pode ser alterado pelos mais surpreendentes motivos, até mesmo intencionalmente. Então, quando eu falo da integridade dos dados, eu estou dizendo o seguinte: as informações que eu estou cadastrando naquele site de comércio eletrônico têm que ser mantidas da forma como eu as registrei, até que eu as altere ou eu escolha as deletar. Eu tenho que garantir a integridade dessas informações. As informações que eu coloco têm que ser colocadas na íntegra. Elas não podem ser modificadas ou apagadas sem que haja minha vontade. Isso é importante para garantir a confiabilidade no site, a segurança das informações. E evitar, por exemplo, que alguém de repente modifique os dados para eventualmente desviar uma mercadoria que eu compre para um endereço de terceiro, por exemplo. Fazer compras no meu nome. Isso acontece, a gente já viu isso acontecer com outras pessoas. Com relação à confiabilidade ou confidencialidade, eu falei confidencialidade, né? Confidencialidade é o sigilo das informações. Tá? Ou seja, quando alguma informação ela é vista ou copiada por alguém que não possui autorização para fazê-la, esse aspecto não está sendo observado. Basicamente para dizer o seguinte: eu fiz uma compra num determinado site. O objeto dessa compra, o contrato, o valor do contrato, as condições do contrato, todas as informações dizem respeito a mim e ao site, e a mais ninguém. Ninguém tem que saber, por exemplo, qual que é o meu contrato com a Vivo. Quanto é que eu estou pagando por mês ali de internet. Ninguém tem que saber, por exemplo, quanto é que eu pago de telefone. Isso é uma coisa que diz respeito somente a mim e a Vivo. Ninguém tem que saber, por exemplo, quanto é que eu pago de disco virtual. Isso é uma coisa que diz respeito a mim e a Microsoft. Aliás, ninguém precisa nem saber quais são os contratos que eu tenho. Ninguém tem que saber que eu sou cliente da Vivo ou que eu sou cliente da Microsoft. A empresa não pode abrir essa informação. E um terceiro também não pode abrir essa informação. Isso é confidencialidade. Eu faço um negócio, eu celebro um negócio com uma empresa, eu espero que esse negócio fique confidencial. Eu não quero que as pessoas saibam que eu estou comprando, deixando de comprar, contratando, deixando de contratar, onde eu estou me cadastrando, deixando de me cadastrar. Isso é a confidencialidade. E aí a gente tem a disponibilidade, que aí diz respeito ao acesso que você tem às suas informações e a possibilidade de modificação dessas informações, tá, gente? Aí a gente está falando sobre a possibilidade da chamada negação de serviço, que é quando você quer ter acesso às informações e você não consegue, porque as informações elas estão sendo impedidas de serem acessadas por você. O que seria um ataque de negação de serviço? A gente até comentou em sala de aula. É quando alguém de má fé consegue criar um congestionamento na conexão de rede entre você e o serviço, fazendo com que o serviço caia. Sabe quando vocês resolvem tudo ver a nota ao mesmo tempo no final do semestre e a página não aguenta o volume de gente que está acessando ao mesmo tempo e acaba caindo? É aquilo ali uma negação de serviço, tá, gente?
É porque existe um limite de tráfego que você pode ter ali no máximo. E se o sistema não suporta aquele tráfego máximo, ele cai. Isso é uma negação de serviço. Então, com relação à disponibilidade, eu quero ter acesso às informações, eu quero ter acesso aos dados. Eu quero ter acesso, por exemplo, aos contratos de um site. Você vai lá, por exemplo, no Submarino, o Submarino tem lá minhas últimas compras. O Submarino tem um histórico de todas as compras que você fez. E eu noto que veio na fatura do meu cartão ali, opa, compra no Submarino, mas eu não comprei nada no Submarino. Eu vou lá no Submarino que eu quero ver as últimas compras. Eu quero ver, que compra é essa aqui que está aqui? Aí o Submarino chega e fala, não, você não, a gente não fala essa informação. Tem que falar sim, meu amigo. Porque são os meus dados, são as minhas informações. A disponibilidade diz respeito à possibilidade que eu tenho de poder acessar os dados pertinentes à minha conta, não só os pessoais, mas também aqueles relacionados ao estabelecimento de um ato negocial. Compras anteriores, contratos anteriores, transferências anteriores e por aí vai. Por isso que os sites mantêm um histórico do comércio estabelecido, por isso que eles mantêm um histórico das últimas transações, para que eu possa fazer essa checagem a qualquer momento. Simples assim. E aí, pessoal, vem a questão da legislação aplicável, já mencionei para vocês, a 7962. Eu quero comentar algumas coisas da 7962 rapidinho para vocês, tá, gente? Algumas coisas bem rapidinhas. A 7962 é um decreto que veio praticamente para regulamentar o comércio eletrônico no Brasil. Eu não digo nem regulamentar tanto, tá? Porque a regulamentação vem pelo CDC. Eu digo para conformar, tá? A 7962 veio para fazer uma conformação do comércio eletrônico no Brasil. Veio para dizer, olha, você quer fazer uma loja online? Beleza, a sua loja online tem que ser assim. Tem que ter isso, tá? E aí ele define as regras. Se uma loja não atende essas regras da 7962, não se recomenda fazer negócio com ela, porque ela não é uma loja segura. O próprio Procon de São Paulo, todos os anos, publica uma lista com milhares de lojas online, as quais você não deve fazer compras, porque elas não são consideradas lojas seguras, ou são campeãs de reclamação, etc. Então o que a 7962 faz é tentar conformar o comércio eletrônico de forma que ele possa ser considerado de fato seguro. Para quem? Para o consumidor. Então ele não reinventa a roda aqui não, com relação à relação de consumo, tá? A 7962 complementa dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, ela complementa o CDC. Então, quais são aqui algumas formas que a gente pode ver de regulamentações? Eu tenho a lista aqui, eu posso pegar para vocês. Sobre a empresa vai ter que trazer o nome empresarial, vai ter que trazer o CNPJ, o endereço físico, as formas de contato, e-mail, telefone, tanto faz, sempre em local de fácil localização. Eu já dei essa dica para vocês. 99% das lojas colocam todas as informações no rodapé da página inicial. Então você digitou lá submarino.com.br ou saraiva.com.br, rola a página até o final, que lá no final você vai encontrar todas as informações. Saraiva Siciliano S.A., uma empresa do grupo Siciliano S.A., CNPJ tal, endereço tal, telefone tal, e-mail tal. Todas as informações vão estar lá. Logo na primeira página, logo de cara, num lugar em que você encontra com facilidade. Tem que ter. Depois, com relação ao produto, a gente está comprando à distância. A gente está comprando pela internet. Você comprar pela internet sempre é problemático. Você comprar pela internet sempre é problemático. Porque é aquela história, até eu falei pra vocês, né? Amigo meu que compra no AliExpress, vê aquela foto daquele tapetão lindo, né? Aí tem aquela modelo deitada em cima do tapete de corpo inteiro e você fala, puta, tapetão grande pra caramba. Aí você compra o tapetão grande, é um tapete de telefone de casa de vó. É um troço desse tamanho. Aí você fala, pô, que sacanagem, na descrição não falava que era desse tamanho. É porque quando a gente vai falar sobre o produto no comércio eletrônico, todas as características do produto, especialmente eventuais riscos à saúde, tá, com relação ao uso do produto, têm de estar apresentados com destaque na página. Então, quando eu falo características do produto, são todas as características mesmo, pessoal. Altura, largura, profundidade, peso. Se for eletrônico, tem que ter a voltagem. Se for um computador, tem que me dizer qual que é o processador, qual que é a memória, qual que é a capacidade de disco rígido, tamanho da tela, dimensão, tipo de teclado, se é ABNT, ABNT2 ou internacional. Se for uma máquina de lavar roupa, quantos quilos de capacidade, voltagem, se a cuba é de plástico, se a cuba é de inox, se é automática, se não é automática.
o máximo de informações possíveis. O máximo de informações. Para você não poder dizer que você comprou enganado depois. Você vai comprar comida, tem que trazer a tabela nutricional da comida, meu amigo. Mas tem que ter todas as informações, importantíssimo isso. Aí com relação ao preço, indiscriminação de todos os valores que compõem o preço, tá, gente? Então não é só o preço do produto, mas vai ser o preço do produto, o preço do frete, do seguro, garantia estendida, taxas extras, como a que estava sendo cobrada pelos Correios para entrega de produtos no Rio de Janeiro por causa da violência. Então eu preciso discriminar todos esses valores, porque senão você chega assim, olha um produto, R$100, está barato, comprar. Aí você vai no carrinho, pagar 300. Opa, peraí, era 100, como é que virou 300? Ele tem que discriminar valor por valor. Vai parcelar, tem que discriminar inclusive o valor da parcela e o valor total com juros. R$1.000 ou 12 parcelas de 1.600. Ou 12 parcelas de 160. Aí você fala R$100 ou 12 de 160? Aí total a prazo 1.920. Quase dobra, né? Eu tô falando com você, Casas Bahia. O que acontece nesses casos? Eu preciso colocar não só o valor à vista, como também o valor parcelado com o juro. Todos os valores precisam ser discriminados, pessoal, para que o cara não compre enganado, tá? Aí continua, com relação à oferta, tá, do produto. Quando a gente fala oferta, não é só promoção não, tá, pessoal? Oferta eu estou falando realmente com relação ao que você está oferecendo. Aí entram as formas de pagamento, se pode ser boleto, cartão, depósito, a disponibilidade, se o produto está disponível ou não, se é a pronta entrega ou não. Formas e prazos de entrega, se entrega por encomenda normal, se faz entrega por Sedex, se faz entrega por transportadora, se entrega pelo correio, quantos dias úteis em média para entrega, se entrega onde você mora, porque tem que dar um destaque especial para essa questão de restrições e impedimentos para entrega. Entregamos para todo o Brasil, menos para Mato Grosso do Sul. Tem que destacar isso. Frete grátis para todo o Brasil, menos para Mato Grosso. Tem que destacar isso, tá? Tem que colocar a disponibilidade do produto conforme é ofertado. A gente falou que isso é importante, porque muitas vezes pode acontecer do cara pegar a loja, bota o produto à venda e o cara não tem o produto no estoque. Se isso causar de qualquer forma prejuízo ao comprador, pessoal, tá errado. Se isso causar prejuízo ao comprador, a loja pode responder de alguma forma. No sentido de ser obrigada a entregar o produto que foi comprado, que é uma definição do Código de Defesa do Consumidor, ou ainda por uma eventual frustração de expectativa de direito. Então a oferta tem que trazer todos os detalhes, tá, pessoal? Prazo de entrega, tipo de entrega, se tem em estoque, se não tem no estoque. Por isso que às vezes você entra numa loja, tá lá, disponibilidade. Não temos o produto em estoque, avise-me quando chegar. Acabou o estoque, meu amigo, você tem que tirar do ar, você não pode manter a venda. Precisa tirar a venda do produto. Outra coisa com relação à oferta importantíssima, tá? Tem que ter aviso com relação ao princípio não, ao direito de arrependimento, viu? O que é o direito de arrependimento? Aquele direito que você tem de devolver o produto em 7 dias, a contar da data do recebimento. O Código de Defesa do Consumidor, ele fala que você tem direito de arrependimento para as compras online. Chegou o produto na tua casa, você fala, eu não gostei disso aqui, eu quero devolver. E você pode devolver e você não é obrigado nem a justificar. Já começa por aí. Você pode devolver, você não é obrigado nem a justificar. Só que existem situações que não dá para devolver. Tá? Nessas situações que não dá para devolver, tem que ter no site o aviso na oferta de que eles não aceitam a devolução. Um exemplo eu dei para vocês. Loja que vende camisa de time, por exemplo. Se você comprar uma camisa de time, você pode devolver. Agora, se você personalizar a camisa, botar teu nome, botar teu número, o próprio site já avisa. Produto personalizado, a gente não aceita devolução. E aí você compra sabendo disso, ponto, acabou. Não vou aplicar o direito de arrependimento. Então, tem que ter isso na oferta também. Isso tem que estar no site. Não adianta o pessoal chegar para mim depois e falar assim, a gente não aceita a devolução desse produto. Tá, mas onde é que está a informação na página? Não tem informação? Então vai ter que aceitar.
É aquele caso que eu falei pra vocês. Comprei um headset, aí mandaram o headset errado. Aí eu falei, olha, vocês mandaram o headset errado, vou devolver. Beleza, devolvi. Aí mandaram outro headset errado de novo. Aí eu falei, galera, vocês mandaram o headset errado, eu tô devolvendo, esse aqui pra mim não serve. Ah, você é reincidente em devolução, a gente não aceita. Reincidente em devolução é uma pinóia, vai ter que devolver. O headset agora tá até aqui, o desgraçado, ó. Olha o headset aqui. Olha, ficou ridículo, ficou parecendo um Mickey albino com ele. Olha, ele puxa o microfone, ó. Mas funciona. Esse aqui funciona. O anterior não funcionava. Aí os caras chegam e falam assim, não, você é reincidente em devolução. Como assim reincidente em devolução, meu amigo? Eu quero devolver ponto final. E tem que aceitar, por conta do direito de arrependimento. Ainda mais que nesse caso foi por um erro dos caras, né? Eu não precisava nem entrar no mérito de falar, vem cá. Não. Tô devolvendo. Pega. Tem que ter na oferta descrito a questão da não devolução, tá? Não tem jeito. Contrato. Nós vamos fazer o tópico de contratos daqui a pouco, tá, pessoal? A gente vai discutir porque ele é bem rapidinho também. Mas sobre o contrato aqui, pessoal, o que acontece? Sempre que eu fizer a compra, e eu estou fechando a compra, o comércio é obrigado a apresentar o chamado sumário do contrato. O que é o sumário do contrato? Entrei no Submarino, quero comprar um fogão, encontrei o fogão, escolhi o fogão, botei o fogão no carrinho, fechar a compra, aí pediram para confirmar meu endereço, pediram para escolher forma de pagamento, pediram para escolher lá o cartão, etc. Papapá. Antes de encerrar a compra, antes de confirmar a compra, a página é obrigada a me apresentar o sumário do contrato. O que é o sumário do contrato? Ele vai me dar numa tela, olha, você está comprando o fogão modelo tal, você está escolhendo pagar com cartão em 12 vezes, o valor total vai ser esse, você escolheu para ser enviado por encomenda normal, o prazo vai ser de tantos dias, vai entregar nesse endereço que você informou, está tudo certo? Sim, está tudo certo. Aí você confirma. Isso é o sumário do contrato do consumidor. Isso é o sumário do contrato para o consumidor. O consumidor, a prévia conclusão da compra, antes da conclusão da compra, ele vai ter um resumo de tudo. Porque se tiver que mudar alguma coisa, ele já pode fazer alteração na hora. Opa, estou mandando entregar no endereço antigo, deixa eu arrumar esse endereço aqui. Porque às vezes alguma coisa passa batido. No caso de contratação de serviços, estou contratando um provedor de internet novo, estou contratando uma operadora de TV a cabo nova. Eu preciso ter acesso ao contrato completo a qualquer momento. Isso as empresas fazem pelos aplicativos. Se você for cliente da NET e você tiver o aplicativo da NET no seu celular, você tem acesso ao contrato completo do seu serviço. Se você é cliente da Vivo, você pega lá o aplicativo do Meu Vivo, você tem acesso ao seu contrato da Vivo inteiro também. Então, esse contrato ele tem que ser disponibilizado também de uma forma que você possa guardá-lo. Ou seja, eu posso imprimir esse contrato, eu posso salvar o arquivo PDF, para que ele não possa ser modificado e eu não possa ter uma cópia para comparar depois, entendeu? Então, tem que ter essa oportunidade também. Com relação à compra, tende a haver a possibilidade facilitada do consumidor retificar os dados inseridos antes da conclusão. Acabamos de falar sobre isso. Eu verifico no sumário da compra as informações e posso alterar essas informações rapidamente. Com relação à comunicação, o comércio tem que disponibilizar canais de comunicação por meio eletrônico, tá, gente? Que permitam ao consumidor enviar dúvidas, perguntas, reclamações, etc. Isso eu falei para vocês que é bem interessante, porque os comércios eletrônicos, via de regra, eles disponibilizavam um telefone para o saque. Aí algumas lojas evoluíram para um bate-papo, para um atendimento eletrônico. Mas hoje a maior parte deles, até por uma questão de economia e celeridade, usam as redes sociais como canais de comunicação. Principalmente o Twitter. Então, quando você tiver algum problema com uma empresa, faça essa experiência. Tente entrar em contato com a empresa pelo Twitter. Para vocês verem se eles não vão te atender. E vão atender rápido, hein?
Porque, e quando eu usar esse canal de confirmação, pessoal, tipo, mandei um e-mail para a empresa, tem lá um Fale Conosco, mandei o e-mail pelo formuláriozinho do Fale Conosco deles lá. A confirmação do recebimento do e-mail tem que ser imediata. Recebemos o seu e-mail, aguarde nossa resposta. A confirmação tem que ser imediata. A resposta precisa ser até em 5 dias corridos. Vou abrir outro parênteses aqui. A lei não fala em dias corridos. A lei não fala em dias corridos. A lei fala 5 dias, ponto. Só que como a lei não fez distinção entre dias corridos ou dias úteis, e a gente está falando de um decreto-lei que protege o consumidor, a gente usa a interpretação mais favorável ao consumidor. Então são 5 dias corridos. Tá? Tô falando isso porque depois você pega o decreto 7962, você vai estudar, você fala, aqui não fala que é dia corrido, o professor falou que é corrido. Por quê? Já estou explicando para você por quê. A lei fala 5 dias. Não discriminou se úteis ou corridos. Como o decreto-lei trata da proteção do consumidor, a gente faz a interpretação que é melhor para o consumidor. 5 dias corridos. Quanto a meios de pagamento, a loja tem que oferecer meios seguros de pagamento, tá? Podem ser próprios ou de terceiros. Se for meios próprios, tem que trabalhar com criptografia, tem que trabalhar com segurança digital, não tem jeito. Tem que oferecer aí as formas de pagamento tradicionais, cartão de crédito, ou usar um serviço de pagamento de terceiro, um PagSeguro, um PayPal, um Mercado Pago, o que for, tá? Tem um Visa, tem um da Visa agora também, se eu não me engano, que é Visa Direct, se eu não me engano, tal. Mas sempre utilizar um meio seguro de pagamento, tá? Porque é uma forma aí de você ter uma salvaguarda para evitar tomar um golpe. Eu tenho recomendado para os meus alunos e para os meus clientes assim, evitem ao máximo meios de pagamento como depósito, tá, gente? Depósito só realmente quando não tiver outra forma de pagamento. Eu andei vendendo umas tranqueiras aqui em casa, vendi também algumas coisas que eu queria e tal, vendi há um tempo. Vendi o Nintendo Switch, vendi o meu computador antigo que pifou, consegui vender essa semana também. E eu fiz as vendas por depósito. A pessoa depositou para mim e eu vou entregar a coisa depois. Mas assim, isso porque o pessoal me conhece, é uma questão de confiança, são amigos de longa data, são pessoas que me conheceram, etc. Para você fazer a compra por depósito de um completo estranho, pessoal, olha, é bem delicado. É bem delicado. Então a gente não recomenda muito não. A gente recomenda realmente usar o cartão de crédito, usar um meio seguro de pagamento que você pode segurar o pagamento, travar o pagamento caso haja uma fraude. A loja é obrigada a te oferecer meios seguros de pagamento. Se a loja te oferece, por exemplo, só a opção de depósito em conta, corre, porque pode ser fria. Aí tem a questão do alcance do direito de arrependimento, tá? Lembra que eu falei que você pode devolver o produto e receber o dinheiro de volta dentro daquele prazo de 7 dias? Então, só que quando a gente fala de receber o dinheiro de volta, não é só o valor do produto não, tá? Você tem que receber todos os valores que foram pagos. Então, o direito de arrependimento ele tem que alcançar valor do produto, seguro, garantia estendida, frete, tudo. Se o valor total que você pagou foi lá, sei lá, R$900, você tem que receber os R$900. Não importa se o produto era 700 e o resto era frete. Você tem que receber todo o valor que você entregou. Com relação ao exercício de arrependimento, pessoal, ele pode ser exercido ali no mesmo meio que você fez a compra. Então, você fez a compra online, você pode exercer online. Não tem grandes segredos, não. A comunicação tem que ser... Assim que você manifestou a sua vontade de arrependimento, assim que você manifestou o seu desejo de devolver o produto, a loja imediatamente tem que comunicar que recebeu o seu pedido e imediatamente já tem que avisar a instituição bancária, porque se for o caso, eles têm que sustar o pagamento ou, se já foi feito o pagamento, estornar o valor para sua conta. Para quem não obedecer isso, para quem não observar isso, o que pode acontecer? Aí tem de tudo, tá, pessoal? Pode ter multa, pode ter suspensão do fornecimento do produto ou do serviço, pode ter suspensão temporária da atividade, pode ter a revogação da concessão ou permissão de uso, pode ter a cassação da licença do estabelecimento ou da atividade, pode ter a chamada imposição de contrapropaganda. Estamos com 20% de bateria, mas estamos acabando. Força, firme. Então, assim, os artigos 2º, 3º e 9º do Decreto 5903 também determinam as informações que têm que ser apresentadas ao consumidor. A gente não chegou a falar isso em sala de aula,
E como nossa prova não é consumerista, não vou ficar cobrando essa parte de consumidor. O que eu quero cobrar mesmo é o decreto 7962. Isso é um erro que a gente não vai cometer nessa prova, tá, pessoal? Então, assim, o direito de arrependimento, só para quem quiser aí ter uma anotação extra também, é como eu falei, ele não foi criado pela 7962, tá? Ele está no artigo 49 do CDC, ele foi criado pelo Código de Defesa do Consumidor. O que o 7962 faz é conformar ele para o comércio online. Vale a pena vocês pegarem lá para guardar essa informação. E aí, eu tenho que fazer uns comentários bem rapidinhos com relação ao contrato eletrônico, e contrato eletrônico não tem mistério. Os contratos eletrônicos, eles seguem a mesma teoria geral dos contratos clássica que vocês conhecem, tá? Eu tenho que ter capacidade de contratar, eu tenho que ter um objeto jurídico lícito e eu tenho que ter uma forma prescrita ou não vedada em lei. O grande lance dos contratos eletrônicos é que eles não possuem a mesma solenidade dos contratos tradicionais, então eles não têm forma prescrita em lei. Mas a forma do contrato eletrônico não é vedada em lei, o que o torna válido. Isso causa alguns problemas? Causa, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Os pontos principais que a gente tem que ver com relação aos contratos eletrônicos, pessoal, dizem respeito principalmente à problemática que existe em torno deles, tá? As suas, vamos dizer assim, fragilidades. Um contrato eletrônico, antes de mais nada, é um acordo de duas ou duas partes, ou mais partes, né? Para constituírem, modificarem ou extinguirem um vínculo jurídico de natureza patrimonial, expressando suas respectivas declarações de vontade por computadores interligados entre si. Eu estou com a minha colinha aqui na frente, estou pegando o conceito do barba-galo, que é aquele que a gente discutia em sala de aula. Ou seja, o conceito de um contrato eletrônico é o mesmo conceito de um contrato tradicional. A única diferença é que você estabelece esse contrato por um meio eletrônico. Eu até falei, eu não concordo muito com esse conceito do barba-galo, porque ele coloca declarações de vontades por computadores interligados. Sendo que a ideia de contrato eletrônico ela não é uma coisa que remonta à era digital. O contrato eletrônico é uma coisa que já remonta à década de 50, 60, quando a gente podia fazer contratos por telefone, compras por telefone. Você ouvia um anúncio no rádio de um produto, eles davam um telefone, você ligava naquele telefone para o pessoal entregar o produto na sua casa. Você pagava por vale postal. Depois a gente passou a ter o 011 1406, Polishop, faca guinso, meia vivarina. Você via propaganda na televisão, você queria comprar a faca guinso, você ligava naquele telefone, passava os dados do cartão para o cara do outro lado da linha e o cara te mandava na casa a faca guinso. Então, assim, a ideia de comércio eletrônico, de contratos eletrônicos firmados por meios digitais, assim, não é uma coisa recente, não é uma coisa nova. O contrato eletrônico sempre existiu. A diferença é que agora eles são realmente realizados pela internet. Então fica mais difícil muitas vezes você comprovar a identidade da pessoa se você não tiver as certificações de segurança necessárias. Qual que é a validade de um contrato eletrônico, pessoal? Tendo os requisitos do artigo 104 do Código Civil, é plena. Os elementos subjetivos, objetivos e formais estando presentes, o contrato eletrônico é válido. Agora, o que chama atenção é que num contrato tradicional, quem dá validade para o mesmo é a assinatura. E no contrato eletrônico eu não tenho assinatura. Mas eu tenho uma presunção de vontade a partir de um clique. A partir de uma mensagem de texto. A partir de um concordo, de um aceito. E atenção ao que eu falo, presunção de vontade. Porque não adianta você chegar depois e falar assim, eu aceitei sem ler. Meu amigo, você aceitou sem ler, o problema é seu. Eu presumi que você leu. Você está aceitando o contrato quando você clica no aceito. Se você não leu, o problema é todo seu. Pode cantar a musiquinha do eu, você se deu mal, porque não vai ter o que fazer. E outra coisa que é interessante nos contratos eletrônicos é que eles são firmes. Nossa, piada ruim. Nossa, cara, eu tô 10 horas da noite fazendo esse tipo de piada em revisão. Meu Deus do céu. É domingo, né? É domingo. Tá. Outra coisa que a gente nota é que a contratação ela é feita com um ente artificial. O que isso quer dizer? Muitas vezes o contrato não é feito entre pessoas no ambiente digital, mas é feito entre o usuário, ser humano, e um sistema programado para representar a vontade de quem vai ser contratado.
Então, por exemplo, eu quero mudar o meu plano de telefonia. Eu vou no site da Vivo, tem lá, mude seu plano. Eu escolho o plano, ele me dá um orçamento, eu aceito, pronto, já está valendo. Ou eu quero comprar um pacote de dados extra para o meu telefone. Está acabando a minha internet, eu quero contratar 2 GB a mais. Ah, contratar um pacote avulso. Contratar, aceita, custa R$ 39, aceito, papapá. Aceitei, beleza, está valendo. Não é uma outra pessoa que está lá do outro lado me dando essas informações. O programa, o aplicativo, o site, eles estão programados para me dar essas informações de acordo com os cliques que eu vou dando. E o meu aceite vai ser válido. O que existe aqui é uma vontade indireta de quem está sendo contratado, representado pela programação que é feita em um ente artificial, que no momento da celebração do negócio o representa. Então, nos contratos eletrônicos eu tenho essa questão da vontade indireta que eu não posso ignorar. Quando eu faço uma compra no Submarino, não tem um vendedor do outro lado ali. Não, o cara está querendo comprar aqui um filme. O filme custa R$ 20, ele está digitando para mim. O filme custa 20, beleza? Beleza, quero comprar. Ok, vou vender para você. Não existe isso. Não tem um vendedor para me atender do outro lado da linha. Eu estou comprando do site. E o site, por meio da programação, vai me dando os caminhos para que eu possa fechar a compra, fazer o pagamento, fornecer meu endereço. E lá na loja vai ser informado, esse cara aqui comprou, tem que mandar para ele, beleza? Chega o setor de transporte, pega e pá, manda. Simples assim. Continuando. O jeito eletrônico então é contrário, tá? Essa ideia de contratos clássicos aí em que somente seres humanos podem realizar contratos, tá? Confirmação por clique são somente em contratos interativos ou aplica-se aos intersistêmicos e interpessoais? Boa pergunta, Letícia. A gente primeiro tem que começar diferenciando esses tipos de contratos, né? Contratos intersistêmicos são entre sistemas. Esses aí a gente não trata porque eles são business to business, mas eles têm vontade indireta sim, tá? Interpessoais. Os interpessoais é de pessoa para pessoa. Já é mais diferente você ter uma confirmação por clique nesses casos. Os contratos interpessoais eles já existem um certo nível de comprovação de identidade. Então vai entrar aqui já, por exemplo, elementos como a certificação digital, etc. Os cliques seriam bem específicos para os contratos interativos. O que são os contratos interativos? São aqueles de pessoa para sistema. São aqueles nos quais você interage com o sistema. Então a confirmação por clique seria realmente mais pros interativos. Nos intersistêmicos, o que acontece é uma vontade indireta por meio de meu Deus do céu, deu branco na palavra agora. É quando ocorre convergência de interesses entre as duas lojas, elas já estabelecem um contrato fora do ambiente digital e só celebram ali, só concretizam realmente o negócio dentro do ambiente digital. Mas está tudo sendo feito por fora na prática. Já os interpessoais, de pessoa para pessoa, esse geralmente envolve uma ligação, envolve um aceite pessoal, envolve uma confirmação de identidade, etc. Clique puro e simples é no interativo. Não tem jeito. Aí é o li, estou de acordo. Clicou, mandou, enviou, já era. Tá? Boa pergunta essa daí. Eu ia falar sobre essa classificação de contratos, mas já que a gente já falou, já tá bom já, né? O que garante a segurança dos contratos eletrônicos, então? Já que a gente já está falando dessas confirmações de contrato, né? É que eu falei, eu não tenho como assinar um contrato por um meio tradicional, mas eu tenho que buscar uma assinatura digital. O que vai ser a minha assinatura digital? A minha assinatura digital pode ser um certificado digital, pode ser o meu login e senha, pode ser uma autenticação em 2 etapas, pode ser... Ai, meu Deus. Pode ser uma confirmação biométrica, leitura de digital. Tem várias formas aí de você tentar evitar fraude. Só apresentar o CPF e o RG já não é mais suficiente para evitar a fraude. Até porque os nossos dados estão circulando aí na internet faz tempo. Eu não tenho também como falar que só o login e senha é suficiente para garantir a segurança, porque o login e senha, beleza, ele confirma que a minha conta está acessando, mas ele não confirma que sou eu que estou acessando. Então, assim, sistemas biométricos de criptografia, isso segundo Ramos, tá, pessoal? De assinatura digital e de certificados eletrônicos, eles revestem de maior segurança os contratos eletrônicos.
Você nota que comércios eletrônicos tradicionais ainda não usam esses recursos, tá? Você pegar um Submarino da vida, um Ponto Frio da vida, eles não usam certificado digital, assinatura eletrônica e escambau. Banco usa. Banco usa biometria, banco usa assinatura digital, banco usa certificado eletrônico. Por quê? Porque banco sabe que tem muito a perder. Banco mexe com transações econômicas pesadas, mexe com todo o dinheiro da pessoa. Se o banco não investe em segurança, um banco está sujeito a sofrer uma ação que pode inclusive quebrar esse banco. Bancos sabem que tem a perder, então eles investem nesses recursos de segurança. E eu já falei para vocês, comércio eletrônico tradicional ainda não investe nesses recursos. Eu tenho um palpite pessoal de que em menos de 10 anos isso vai ser normal. Eu tenho um palpite que em menos de 10 anos ter um certificado digital vai ser tão comum quanto ter um CPF. Em menos de 10 anos. Vocês podem notar o que eu estou falando. Porque só pelo certificado digital você consegue comprovar de fato sua identidade na internet. Não tem jeito. O objeto do contrato eletrônico, pessoal, qualquer bem jurídico desde que provido de licitude. Não tem segredo, tem que ser lícito e possível o objeto, tá? Pode ser bem móvel, pode ser bem imóvel, tanto faz. A classificação nós já comentamos, intersistêmicos, interpessoais e interativos. Os intersistêmicos são aqueles em que não há qualquer presença humana. Os interativos, os interpessoais são aqueles entre pessoas, tá? Entre duas pessoas, simultaneamente ou não por meio da internet. São os casos, são os contratos, por exemplo, firmados numa troca de e-mails, tá? E aí a gente tem os interativos, que são aqueles entre um ser humano e um sistema pré-programado para atender às solicitações do cliente, ou das lojas virtuais como um todo. A gente chegou a mencionar eles rapidinho em sala de aula. Estamos falando aqui, reforçando eles aqui mais uma vez, porque inclusive pode ser objeto de questão na prova, né? Vai saber. Ou não. Princípios fundamentais dos contratos eletrônicos, pessoal. A gente tem que trabalhar aí com segurança. São os princípios dos contratos tradicionais. Eu não vou cobrar a teoria geral dos contratos de vocês, tá, gente? Isso é básico. Agora, o que é importante a gente lembrar também são aquelas questões problemáticas relacionadas aos contratos. Essas questões problemáticas, elas são um ponto importante. Como saber que quem está contratando é de fato maior de idade? Essa é uma questão problemática. Outra questão problemática, como é que fica a questão da identificação da pessoa de fato no contrato? A questão da identificação da pessoa, a gente já falou os meios que a gente tem. A gente pode usar principalmente a questão da certificação digital para isso. Agora, como verificar a capacidade? Esse acaba sendo um problema sério. Porque tem aqueles problemas que eu até falei para vocês, né, com relação a contratos da Apple, da Android, etc., de gente que pega lá o telefone do pai e da mãe para jogar joguinho, né, para ficar jogando o joguinho dos Smurfs. Ao invés de pegar e jogar o jogo quieto, não, a desgraça vai lá e gasta R$1.000 com frutinha azul para acelerar a construção. E aí fica o pai e a mãe sem saber o que fazer, né? Pô, conhece essa fatura aqui de R$1.000 aqui da Apple, como é que eu faço? A Apple, ela antigamente ela fazia o estorno do valor, ela devolvia o dinheiro, só que isso começou a ser explorado por pessoas de má fé, que começou a causar um problema para a empresa. Então eles passaram a admitir hoje a responsabilidade no caso em vigilando. Se você é o pai de um menor e você registrou a senha para autorizar que ele fizesse compras, você é responsável pelas eventuais compras que ele está fazendo. Toda a política de compra numa loja virtual hoje mudou por causa desses problemas que havia. Antigamente você usava o iPhone para comprar um aplicativo, bastava você fazer uma autenticação, você autenticar uma vez o seu login na loja de aplicativos, que você já podia baixar o que você quisesse. Agora não, agora você tem que meter tua senha toda vez que você vai fazer uma compra. Ou a tua senha ou o seu leitor biométrico. O que é pior ainda, porque é um certificado digital, ele comprova quem você é. Se pelo leitor biométrico, se pelo certificado digital, o moleque vai lá e consegue fazer a compra ainda, a Apple está no direito de chegar e dizer, falar assim, olha meu amigo, me desculpa, mas você autorizou seu filho a fazer a compra. Se você autorizou, você é responsável.
Tá aqui, ó, foi lida digital, foi feita a certificação. Ah, mas é a digital dele, eu cadastrei no meu telefone. Se você cadastrou a digital do teu filho no teu telefone, você autorizou ele a fazer a compra, agora você paga. O entendimento atual hoje é que há uma responsabilidade em vigilando dos pais que não cuidam das compras que os filhos fazem pela internet. Os pais são responsáveis pelo que os filhos fazem na internet. Então aquela história do foi meu filho que comprou, ele é incapaz de contratar, eu não sei o que fazer. Você sabe o que fazer sim, você vai pagar a conta agora, meu amigo. Essa é uma questão problemática que já se resolveu. E há outras questões, claro, principalmente no que diz respeito à informalidade dos contratos. Esse é um problema grave. Esse ainda é um problema grave. Porque muitas empresas adotam políticas que violam o CDC no Brasil. E a gente nota que fazem isso de propósito. Eu vou dar um exemplo. A Sony. A Sony atualmente mudou o contrato para quem compra jogos na PSN, estabelecendo a regra de que quem eventualmente comprar um jogo na PSN e desistir da compra, tudo bem, eu devolvo o dinheiro. Mas se fizer o download do jogo no console, aí eu já não devolvo mais. Então eu estou no computador, acessei minha PSN e falo, olha, um jogo em promoção, vou comprar, porque quando eu chegar em casa eu vou baixar no meu console. Então fui lá e comprei. Eu ainda posso desistir dessa compra. Agora cheguei em casa, baixou no console e não posso desistir mais. Gente, isso é óbvio que viola o direito de arrependimento. E se você acionar na justiça a Sony, se você colocar no Procon, você ganha. Eu garanto que você ganha. Só que aí entra aquele problema clássico que a gente já falou de monetização de direito, né? De cada 100 clientes que a Sony tenha, quantos vão reclamar? 12? 13 talvez? Não é algo que você vai ver o pessoal reclamar com frequência. Então a informalidade dos contratos, que se dá em razão de uma forma não vedada em lei, mas que ao mesmo tempo não é prescrita também, faz com que haja esses abusos, faz com que haja esses problemas. Então é preciso repensar a forma como esses contratos são apresentados, para que eles tenham não a solenidade dos contratos tradicionais, mas que eles ao menos possam ali não ter tantas brechas a serem exploradas de má fé. Tá? Eu vejo, por exemplo, um contrato como o do Facebook, que coloca a política de tratamento de dados numa parte totalmente separada do contrato principal. É difícil você encontrar as coisas no contrato do Facebook. O contrato do Facebook é uma bagunça. Até desanima você ler o contrato do Facebook, de tão bagunçado que ele é. Isso associado à ideia de uma presunção de vontade, porque você clicou e aceitou uma situação, gera um risco para o consumidor, porque o consumidor não vai querer ler essa bagunça. Tá tremendo pra caramba a câmera, né? Porque meu pé tá apoiado na mesa, que tá apoiando o tripé, que tá apoiando a câmera. Então ele fica acontecendo isso aqui que vocês estão vendo. Então assim, o fato de não ter uma forma prescrita em lei faz com que ele não tenha a solenidade dos contratos tradicionais. Mas o fato dessa forma também não ser vedada permite que ele seja informal ao extremo, permite que ele tenha aí uma forma um pouco mais livre. E essa forma livre acaba fazendo com que as informações não sejam fáceis de ser achadas. Aí é questão realmente da gente repensar a formatação desses contratos eletrônicos, tá? A conformação dos mesmos. Não para criar aí um engessamento desses contratos, uma burocracia desnecessária, mas quem sabe aí para criar aí umas garantias mínimas de segurança para quem está contratando. Beleza, pessoal? Foi aí foi bastante coisa essa revisão, hein? Quase 1h20 de revisão, hein, pessoal? A gente bateu nos principais pontos da prova aí, tá, gente? Recomendamos que vocês peguem o material de contratos eletrônicos e comércio eletrônico que tem disponível na página para complementar os conteúdos que vocês têm no caderno. Dê uma estudada, dê uma lida aí, dê uma olhada no material. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, manda mensagem. Pode ser aqui nos comentários desse vídeo, tá?
a gente vai respondendo até o dia da prova. Eu vou fazer um intervalinho rapidinho, tá? E daqui a pouco eu já volto para a revisão de direito ambiental, que a gente ficou de fazer hoje também. Não vou fazer batidão porque eu não sou louco, né, pessoal? Preciso tomar uma água pelo menos. Mas daqui 20 minutinhos, a gente já volta para começar a revisão de ambiental. É isso, pessoal. Um bom restinho de final de semana para vocês, bons estudos e até a semana que vem. Gloriosa semana de provas, uma boa prova para vocês, tá? Tranquilidade acima de tudo. Não vai cair nada que a gente não tenha falado em sala de aula ou nessa revisão. Então, estudem, gente. Estudem para que vocês possam ir bem aí nessa avaliação. Um grande abraço e até a próxima.